Fala, chuchu! Bora lá, força nessa munheca aí, vamos passar nessa prova logo, de uma vez por todas, né? Bora lá! Ei, eu quero a tua atenção agora, tá? Vamos aprender porcentagem. Vem pra tela, vem pra tela. Olha só, pessoal, o que é a porcentagem? O próprio nome já fala, né? Deixa eu apagar aqui, peraí. Olha só, o que é a porcentagem? O próprio nome já fala, por 100. Tá ok? Simbologia da porcentagem. Como é que eu tiro a porcentagem, professor? Então, bora lá então. Olha só, para facilitar o seu processo, eu quero 20%, eu quero 20% de 350. Como é que eu faço essa porcentagem de maneira mais fácil, mais rápida? Então, eu vou ensinar, olha só. O que você vai fazer? Você multiplica, tá? E o resultado você vai dividir para 100. É isso. Quanto que é 20 vezes 350? Faz a continha, olha só. Olha só, vamos fazer o seguinte, fica assim, ó, 20 vezes 350. Então, multiplica e divide para 100. Aí você pode simplificar. Como é que você pode simplificar? Se eu tenho zero em cima, eu posso cortar com zero daqui, tá multiplicando. Posso cortar esse zero com esse zero. Quanto que é 2 vezes 35? 70. 70 dividido para 1 vai dar 70. Então, 20% de 350 é 70. Fácil, rápido e lógico. Tá ok? Vamos fazer mais uma. Quanto que é 30%? 30% de 230. De 230. Olha só, 2.300. Vamos aumentar o número de 2.300. O que você vai fazer? Multiplica, certo? E divide para 100. Tá? É assim que a gente tira a porcentagem. Então fica, ó, 30 vezes 2.300. Ok? Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Quanto que é 30 vezes 23? Faz a continha. 30 vezes 23. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Vai dar 690. Ok? 690 dividido para 1, que vai dar 690. Eita bagaça! Isso nós chamamos de porcentagem. Tá ok? Porcentagem, como vocês já aprenderam, é fácil. Multiplica e divide por 100. Multiplica e divide por 100. Multiplica e divide por 100. Deixa eu apagar aqui. Porque a porcentagem, ela é diferente de percentual. Às vezes, na prova, ele vai colocar para você que ele quer o percentual daquele valor. E você vai acabar tirando a porcentagem e vai acabar errando. Porque olha só, o que é o percentual? Mudar a cor da caneta aqui, ele é diferente de percentual. Percentual. Percentual, eu já tenho uma fração. Vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, a fração 1, deixa eu pegar aqui, 1, né, sobre 2, ou meio, né? Quando eu faço a divisão, eu vou encontrar 0,5. Quando eu tenho um número decimal e eu faço essa multiplicação aqui por 100, eu posso representá-lo em 50%. Tá? Como é que eu faço isso? Eu igualo a quantidade de zeros, de casas decimais depois da vírgula, como é 2, e em vez de fazer a multiplicação por completo, eu transformo esse dado em porcentagem. Fica 50 e o 100 vira o símbolo da porcentagem. Pronto e fácil. Nós chamamos de percentual, tá? Então, toda vez que você dividir e multiplicar por 100, você tem a porcentagem daquilo. Nós chamamos de percentual, tá ok? Tranquilo? Então, o que é o percentual? O que é o percentual, tá? Basta dividir, tá? Basta dividir os valores e dividir não, multiplicar, basta multiplicar por 100. Basta multiplicar por 100. Tranquilo? Então, basta dividir os valores e multiplicar por 100. Aí você tem o percentual. Tá ok? Tranquilo?
Ótimo. Beleza? Então, já vimos porcentagem. Cai, professor? Cai bastante. Cai bastante. Já vai fazer exercício sobre isso. Tranquilo? Então, a gente já viu a razão, a gente já viu a proporção, regra de 3 e porcentagem. Olha essa questão 3 aqui, ó. Bora lá. Vamos na questão 3. Ela fala o seguinte, Fábio, ó, questão de 2015, mas é atual, muito atual, porque já caiu em outros concursos, questões parecidas com essa. Então, olha só, Fábio possui certa quantia aplicada em um fundo de investimento. Pensando em fazer uma viagem, Fábio considera duas possibilidades de resgatar, um quinto ou um quarto da quantia aplicada. Optando pelo resgate maior, Fábio terá 960 a mais para arcar com os custos da viagem. Qual é, em reais, o saldo do fundo de investimento de Fábio? E agora, professor, como é que eu faço isso? Ora, quem é maior? Quem é maior, primeiro, na fração? Como é que eu descubro que uma fração é maior que a outra? Se eu tiver um quinto, como é que eu descubro ele em decimal? Eu pego e divido 1 dividido para 5. 1 dividido para 5. Se o 1 é menor que 5, eu acrescento 0, 0, vírgula. Se eu multiplicar aqui por 2, 2 vezes 5 dá 10, sobra nada. Então, é 0,2 a mesma coisa que meio. 1 quarto, como é que eu transformo em decimal? Então, fica 1 por 4, 0, 0, 0, vírgula. Qual o número que multiplicado por 4 chega próximo a 10? 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Você já puxou a vírgula, eu acrescento 0. Agora dá para ir por 5. 5 vezes 4, 20. Sobra nada. Então, eu tenho 0,2 e tenho 0,25. Quem é maior? Quem é maior? Um quarto é maior que um quinto. Beleza? Então, agora, com essa ideia, eu consigo montar uma espécie de uma expressão, tá? Uma espécie de uma expressão para poder calcular. Eu posso dizer o seguinte, olha só. Como ele falou que o Fábio terá 960 a mais para arcar com os custos da viagem se ele optar pelo resgate maior, então eu vou ter que dizer o seguinte. O resgate maior de Fábio, o fundo maior, na verdade, tá? Vou colocar o F de fundo, ele tem que ser igual ao fundo menor mais esses 960, tá ok? Então, eu vou optar por esse valor aí. Como é que eu faço agora? Tiro o MMC. O MMC, nós aprendemos a tirar. Entre 4 e 5, o 5 divide o 4? Não divide. Aqui é como se tivesse um imaginário aqui. 5 divide 4? Não divide. Então, a gente multiplica. Quanto que é 5 vezes 4? 20. Vou repetir o símbolo da igualdade e agora eu vou tirar o MMC. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes F, 5F. 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 1F, 4F. Mais 20 dividido para 1 dá 20. 20 vezes 960 vai dar 19.200. Como a gente fez o MMC dos dois lados, você pode cancelar o denominador. Então, vai ficar 5F, tá mais 4, passa menos 4F, igual a 19.200. 5 menos 4 dá F, dá 1F, que vai dar 19.200. Ou seja, letra B. Caramba, professor, que medo. Medo nada, fácil demais. Certo? Tranquilo até aí? Bora voltar lá para a tela, então. Olha só, já fizemos 3 aqui. 3, 3, 3. Então, aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu tenho a razão. Perfeito? Quem é a razão? Quem é a razão? É a minha fração. Razão. Quem é a razão? É a minha fração. Quem é a proporção? Proporção. Quem é a minha proporção? É duas ou mais frações dessa, razões dessa. O que é a regra de 3? Regra de 3. O que é a regra de 3? É quando
está faltando um dos três, eu aplico a regra de 3. E o que é porcentagem? O que é porcentagem? Tá? É eu tirar a parte do porcento do valor. Então, quando eu tenho aqui 20 de 200, né? 20% de 200, quanto que vale? Aí basta multiplicar e dividir aquele valor por 100. E tem o percentual. Percentual. O que é o percentual? Eu tenho uma fração, uma razão dessa. E essa razão, por exemplo, 1/5, que a gente sabe que dá 0,2, e multiplico ele por 100, que é a mesma coisa que 20%. Beleza? Então, vê que uma coisa está ligada à outra. Tranquilo? Beleza. Com base nisso, vamos lá para a questão 4. Professor, não dou conta de fazer isso não. Bora lá. Veja, 2022 da Sansgra Rio, Banco Amazônia, tá? Para você já ver como é que se faz, o tão simples que é, tá? Ele me dá aqui, ele fala que em outubro de 2021, segundo os dados do Banco Central, o saque das cadernetas de poupança superaram o depósito em cerca de 7,4 bilhões e foram 278 bilhões de depósitos e 285,4 bilhões em saque aproximadamente no período. Aí ele deu a informação, tomando-se como base o valor do depósito, a diferença percentual entre os totais retirados de depósito do mês de outubro de 2021 ficou menos de... Aí ele fala a questão de porcentagem. Bom, quando ele te der os valores para você achar o percentual, como estão as respostas, basta você fazer o seguinte, bora analisar. Ele disse que superaram os depósitos, as cadernetas de poupança foram 7,4 bilhões e foram 278 bilhões de depósitos. Então, ele quer saber os depósitos, não os saques. Os saques eles não querem saber, eles querem saber os depósitos. Então, a gente já sabe os 2 depósitos que nós temos. Então, é fácil. Eu vou pegar 7,4 e vou dividir para 278. 7,4 e vou dividir para 278. Tá ok? Essa divisão aqui, ela vai ser o seguinte, eu vou ter 7,4 dividido para 278. Para facilitar essa sua divisão, você pode tirar a vírgula daqui, tá? Imaginar que não tem, mas eu preciso igualar o valor, certo? Então, olha só, qual número que multiplicado por... Ela vai sumir por enquanto. Qual número multiplicado por 278 chega próximo a 740? Deixa eu ver se vocês entenderam. Vou voltar aqui novamente, ó. Professor, não entendi isso aqui, então bora lá. Para facilitar, toda vez que você for fazer, tá? Uma divisão com número com vírgula, o que você vai fazer? Olha só, não é 278? Quantas casas decimais nós temos? 1, 2, 3 casas decimais. Se eu tirar, para tirar a vírgula daqui, eu tenho que igualar. Aí eu acrescento 0. E agora as casas são as mesmas. Agora dá para poder fazer a divisão. Se você multiplicar aqui por 2, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 7, 14, com 1 dá 15. 2 vezes 2, 4, com 1 dá 5. Agora dá para subtrair. Pega emprestado, fica 10 e aqui fica 3. 10 menos 6 dá 4. Pega emprestado, aqui fica 6, aqui fica 13. 13 menos 5 dá 8 e 6 dá 184. Como o número é menor, eu puxo a vírgula e acrescento 0. Eu vou multiplicar aqui por 6. 6 vezes 8, tá? 48. Vai 4. 6 vezes 7, 42, 45, 46. Vai 4. 6 vezes 2, 12. Com 4, 16. Certo? Pega emprestado, fica 10, fica 2. Aqui ficou 3. Pega emprestado, 13. Com 4, aqui ficou 7.
Aqui ficou 7 menos 1, 1 e 0, 172. Repare que aqui eu já tenho um valor, 2,6. Se eu multiplicar para achar o percentual dele, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 100. E isso multiplicado por 100, você tira a vírgula e você vai encontrar aqui, ó, 2, você pode colocar 2,66%, né? Nem precisa tirar a vírgula, que multiplica-se as casas decimais que estão após dela. Então, dá 2,66%. Provavelmente, o resultado é a letra B, de bola, certo? Que vai dar entre 2% e 8%. É esse o valor. Então, eu preciso saber fazer a divisão. Tá aí uma dica de treinar a tabuada. Até a nossa próxima aula, pessoal.